Jesus, quão doce tu és, não há outro como tu, não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração clamam o teu nome, Jesus. Jesus, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o centro deste lugar. A ti, Senhor, está o domínio, Senhor. Está a majestade, a soberania, a glória. Declaramos que só o Senhor é santo e que não existe outro além de ti, em cima no céu, nem embaixo na terra. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, nós te adoramos, Jesus querido. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós não queremos ser espectadores do culto. Nós não queremos, Jesus, apenas sentar e ouvir uma boa mensagem, mas nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui para poder nos deliciarmos na mesa do Senhor, na mesa do Rei. Nós queremos, Senhor, saborear dos teus banquetes. Aleluia. Queremos sair daqui, Senhor, impregnados do teu perfume, Jesus, do bom perfume. Aleluia. Oh Jesus querido, ministra a tua palavra nessa noite com todo o poder. Aleluia, porque tu tens liberdade neste lugar. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 11, em pé por favor. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Essas duas caixas aqui não estão funcionando, então a gente só está com essas aqui. Então a gente mandou arrumar uma peça. Não adianta eu falar o nome que vocês vão saber, muitos de vocês vão saber, mas é uma peça. Eu acho até interessante quando essas coisas acontecem, porque a gente lembra que existem outras coisas da igreja, né? E então não para. A gente está fazendo uma coisa estrutural, daqui a pouco queima um negócio, daqui a pouco. O som hoje, por exemplo, da igreja não é o melhor som, mas a gente quebra o galho. Então quebra uma coisa, arruma. Mas eu creio que tudo Deus proverá. Amém? Glória a Deus. Então, os irmãos estão me ouvindo, é isso que é importante. Canal para a gente se comunicar. Eu ia dizer Noé, capítulo 6, mas é Gênesis. Lá se eu não falei, né? Não falei não, né? Gênesis, vamos ler a partir do versículo 11 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Eu não vou ler essa parte, depois você lê na sua casa. Versículo 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Versículo 1 do capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque
reconheço que tem sido justo diante de mim e no meio desta geração. Amém? Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas que levantaram a arca sobre a terra. Versículo 13 do capítulo 8. Eu estou pulando assim porque não dá para contar para ler toda a história. Versículo 13 do capítulo 8. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Depois vai dizer que a terra estava seca. Amém? Você pode sentar? A Bíblia trabalha não só a organização da Bíblia. Deixa eu só falar uma coisa. A Bíblia, ela não foi dada por Deus dessa forma que a gente está vendo aqui, em ordem de livros, capítulos, versículos. Não. Cada homem de Deus, aproximadamente 40 autores, escreveram os livros, e cada livro tinha a sua maneira de escrita, o seu jeito de escrita, assim como nós, cada um for escrever uma carta aqui, cada um tem o seu jeito de escrever tudo. E passado o tempo, a Bíblia foi fixada em apenas um livro, e foi colocado capítulos e versículos, porque assim fica mais fácil a comunicação, né? A mensagem, para a gente poder entender. Mas a Bíblia, ela não foi dada por Deus assim, nem tampouco foi escrita por Deus, tá? A Bíblia, ela é carregada de personalidade dos homens que a escreveram. Aí os irmãos, aqueles que são muito conservadores, ficaram assustados agora. Não estou dizendo que a Bíblia não foi dada por Deus, ela foi inspirada para que aqueles irmãos a escrevessem. Amém? Por isso tem a personalidade. Na harmonia dos evangelhos, se você pegar, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão tratar quase todos os assuntos consoante ao Novo Testamento de maneiras iguais, mas com alguns aspectos diferentes. Lucas, por exemplo, era médico, e ele tinha uma visão diferenciada daquilo que era o que ele estava vendo. E assim os outros evangelhos, cada um. João, por exemplo, é chamado do apóstolo do amor. João, ele fala do amor de Deus. João 3,16 diz o quê? Tem irmão que está fazendo assim, ó, isso não é de Deus. Repetir, não pode. Você não sabe, não sabe. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. João é o apóstolo do amor. Cada um tinha a sua característica. Então Deus, de forma alguma, ele tira a humanidade do homem. Eu não sei nem porque estou falando isso aqui, mas é importante. Se eu estou falando é porque é importante. Deus, ele não tira a humanidade do homem, de maneira nenhuma. Deus mantém a humanidade, mas também traz consigo o Espírito. Em nenhum momento Deus quer que você seja somente espiritual, porque senão Ele te arrebatava e você vivia com Jesus no céu. Jesus não poderia vir buscar nós assim, aqueles que aceitassem e levassem para a glória, não seria tão fácil. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você mantenha a sua humanidade sendo espiritual, andando por caminhos espirituais. Amém? Mas a Bíblia é isso, ela tem essas características. E esse momento aqui é um momento importante. Fechar o parênteses que eu abri sem avisar. É um momento importante da história, porque além de Deus manter a personalidade do homem, a humanidade, Deus, ele trabalha com o homem através de ciclos. Você estudar teologia, você vai ver que existem dispensações. Dispensação da graça, dispensação da lei. Em torno de 7 dispensações no decorrer de toda a Bíblia. Hoje, por exemplo, nesse tempo nós estamos vendo a dispensação da graça.
Alguns mais modernos vão dizer que nós estamos vivendo a dispensação dos últimos dias. Eu não sei, mas por enquanto o que é certeza é a graça que nós estamos vivendo, porque depois da morte de Jesus nós passamos a viver debaixo da graça, não mais na lei, como pregou com tanta veemência o apóstolo Paulo, porque as pessoas elas vêm para Jesus e querem viver debaixo de uma lei, e o apóstolo Paulo dizia: não, você precisa viver na graça. Não é tão fácil viver na graça. A lei está pré-estabelecida. A graça, ela está estabelecida no céu. E para que você entenda a graça, você precisa estar no céu. Pastor, então só vou entender a graça quando eu morrer? Não, aí que está. Jesus nos convida a andar sobre a terra, mas com a mentalidade no céu. Amém? Esse texto fala de Noé. Primeiro começa dizendo sobre a corrupção da vida humana. Deus, a gente sabe, criou o homem para viver num lugar maravilhoso, num lugar onde não tinha dificuldade, onde tudo era perfeito. Amém? Alguém vai dizer até inclusive que não havia trabalho no Éden, mas isso é mentira. Havia muito trabalho no Éden. Essa ideia de trabalho que nós temos hoje, isso daí é decorrente à humanidade do homem, que foi trazendo o trabalho como algo ruim, mas o labor, isso sempre existiu e é de Deus, amém, querido? Esse negócio de orar para não trabalhar não é de Deus, não, tem que trabalhar. O homem foi criado para trabalhar, e ali ele plantava, e ali ele colhia, e ali ele colocava nome para os animais, nome para as plantas. Adão e Eva viviam desse jeito. Eu sou tão moderno teologicamente que eu acredito inclusive que o homem nem andava, porque é tão bom lá que o homem flutuava. Não é? Um dos milagres que aconteceu na Bíblia não foi o translado? Você acha que Adão ficava, e agora eu vou lá do outro lado do jardim? Quando a gente fala jardim, as pessoas pensam que é o jardim de casa, mas é um território grande. Então quem sabe Adão apareceu do outro lado, quem sabe, mas é um lugar perfeito, amém? Trabalhei um pouco com a ilusão daqueles que gostam de X-Men, essas coisas, né? Mas deixa isso de lado, é um assunto para a escola bíblica. Então, irmãos, Deus criou o homem para viver numa vida perfeita, maravilhosa. Mas Deus colocou para o homem duas questões, ou melhor dizendo, duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, Deus disse para o homem: você pode se alimentar da árvore, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não toca. Por que o homem era eterno? Porque o homem comia da árvore da vida. Jesus é a árvore da vida, amém? Pastor, Jesus já existia no Antigo Testamento? Claro, no jardim ele era a árvore da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, se alimenta de mim e nunca mais terá fome, amém? Então, se alimentava da árvore da vida, então o homem vivia eternamente. Hoje nós nos alimentamos de Jesus e somos eternos, amém? Somos eternos. Mas o homem então come da árvore do conhecimento do bem e do mal, então é expulso, porque o pecado é quando você desobedece uma ordem de Deus pré-estabelecida, quando você erra o alvo daquilo que está claro para você. O homem então erra o foco, perde o foco, erra o alvo e é expulso do jardim. E Deus então começa, irmãos, a tentar remir esse homem, para que o plano inicial dele voltasse. Deus não criou o homem para viver com o pecado, ou melhor, para viver no pecado. Deus criou o homem para viver nele, amém? Em uma intimidade perfeita com ele. Nós lemos Gênesis no início, você vai ver que Deus descia ao cair da tarde para conversar com Adão, amém? Nesse tempo o homem não precisava orar em línguas. Nesse tempo o homem não tinha Bíblia para ler, porque a intimidade, querido, ela era perfeita, em um nível perfeito. Então não tinha regras espirituais, mas era uma plenitude espiritual, amém? Mas agora o homem então se corrompe, e Deus então, com as suas diversas tentativas, eu vou dizer que foi frustrada, porque Deus não se frustra, Deus sabe o que está acontecendo, mas o homem sempre deixou Deus de lado e buscou os prazeres do mundo. Claro que hoje isso é diferente, é ou não? Não. O homem continua buscando os prazeres do mundo. Para o homem o mundo é mais atrativo, né? Mas quando a gente passa a conhecer o que é o reino de Deus, aqui nós somos apaixonados pelo reino de Deus, amém? Então o homem, irmãos, começa a se envolver
com o pecado, se envolver de tal forma, que isso chegou até as narinas de Deus. Sabe aquele lixo que você esquece, ele vai viajar, esquece que deixou ele lá penduradinho, lá no fundo do seu quintal, e você vai viajar, quando você volta 10 dias depois, ele está, que jeito? Fedido, né? Tem coró lá, não tem? Tem aquelas coisinhas lá que se mexe, está cheio de sujeira, está fedorento. É isso que aconteceu com a humanidade. O homem entrou numa podridão tremenda, ao ponto de Deus sentir o cheiro, e Deus disse: não, eu vou destruir a terra. Mas Deus, Ele é justo. Amém? Deus é justo. Olha para a pessoa que está do lado, diga assim para ele ou para ela: Deus é justo. Diga para ele: Deus é bom. Diga para ele: em todo o tempo Deus é bom. Diga para ele ou para ela, diga assim: tanto na lei como na graça, Deus é bom. Então o homem, querido, começa a se corromper, e Deus então resolve destruir a terra. Note que a terra que não está na letra maiúscula, Deus não estava destruindo o planeta, Deus estava destruindo aquele lugar. Alguém vai dizer que o dilúvio foi parcial, o dilúvio foi total, mas de novo isso é matéria para a escola bíblica. Mas então Deus queria destruir aquela humanidade, aqueles homens e mulheres que estavam ali. Era a única maneira. Mas Deus escolhe dentre o povo alguém que era justo, alguém que servia o Senhor de verdade, que tinha um coração voltado para Deus. E Deus então olha para a terra e vê Noé. Amém? Noé é um homem, pensa num homem de Deus. Pensa no homem de Deus. Pastor, como o senhor sabe? O senhor conviveu com Noé? Ainda não, mas quando chega lá, eu quero sentar e escutar as histórias de Noé. Quero ficar empolgado com a história de Noé. Não só de Noé, vou fazer uma fila ali, todos os homens grandes da Bíblia, para conversar. Imaginem que bênção. Amém? O povo de Deus não é mais entusiasmado com o céu, gente. Você quer ir para o céu? Amém? Quer morrer? Não. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Noé era um homem de Deus, sabe por quê? Porque você imagina, irmãos, um homem construiu um barco, mas não é um barquinho, é um barcão, no meio de um lugar semiárido, meio que desértico, não tinha praia, não tinha mar perto. Esse homem tinha que ser de Deus, senão ele não faria isso. Deus precisava de alguém que fosse fiel à sua voz, porque senão ele não faria. Amém? Então Deus chega para Noé, explica a situação e diz: olha, constrói uma arca de tábua, de cipreste. E ele começa a dizer as medidas. Deus, ele é categórico com isso. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Deixa eu dar uma palavrinha aqui para aqueles que se sentem feios. Deus criou você perfeito aos olhos dele. Se uma arca que Deus construiu, Ele deu todas as medidas exatas, imagine no filho dele. Você foi criado, irmão, segundo a imagem de Deus para você. Quando Ele olha para você, Ele acha você lindo. Às vezes você, como eu, não se encaixa no padrão, mas Deus acha a gente lindo. Isso tem que sair do nosso meio. Isso não é de coisa de gente de Deus, não. Ah, pastor, eu estou feliz, mas eu queria mudar minha voz, eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo. Não, Deus te ama desse jeito. Amém? Tem uns que são meio espertinhos. Deus ama assim. Deus quer trabalhar essa esperteza para usar para o reino. Amém? Tudo isso Deus te ama. Porque então tudo que Deus cria é perfeito. Então Deus dá a medida exata da arca. Quantos metros, de que jeito, que madeira, qual tipo, como fazer. Deus explica tudo para Noé. Noé então cria uma arca. E Deus disse para ele: olha, você vai levar um casal de cada espécie, réptil. Aí tinha jacaré, tinha elefante, tinha girafa, tinha hipopótamo. Vamos vaguear aqui. Tinha vários tipos de galinha, 12 espécies de galinha. Tem aquela galinha gorda, ródia. Tinha ródia lá, é ródia, né? Não sei, vamos lá. Tinha lá o galo índio, tinha todas as espécies de um casal. E o que é mais interessante é que Noé não foi atrás deles. Quando Noé acaba a arca, eles começam a entrar na arca. Sabe o que é mais triste quando eu vejo isso? É que nem assim o povo creu. Tem gente que quer apresentar para a família, para alguém que está na tua casa, um milagre para ver se crê. Irmãos, nem se Cristo
Tem gente que nem se o próprio Cristo, diz a Bíblia, aparecer, crerão. Você não tem que ficar querendo vender Jesus, não. Jesus, Ele é o que é. Amém? Ninguém precisa ficar mendigando Jesus, fazendo promoção de Jesus. Nem assim o povo creu. E não é então encher, irmãos, a arca de animais. Deus mandou ele pegar tudo que ele pudesse para comer, levou e dar alimento. Imagine, a pastora pregou isso sexta-feira aqui atrás. Imagine o fedor daquilo lá dentro. Os animais defecando ali. Imagine Noé tendo que acordar. Noé tinha uma rotina de alimentar todos esses bichos. Um comia milho, o outro comia carne. Então, além dos animais, ele tinha que levar um pouquinho a mais para dar aos que comia carne. Imagina, um leão comia carne. O leão comia, tinha que dar uma carne para o leão, um coelhinho para o leão comer. Imagina o trabalho que era. Só uma pessoa de Deus mesmo. Então Deus manda o dilúvio. Ele fica lá pairando sobre as águas. De repente passa um tempo, a arca repousa sobre o monte Ararat. Noé desce. Interessante que alguns teólogos, historiadores acreditam que é nesse momento que é criado o vinho, porque as uvas ficam no meio da água e estão fermentadas. E Noé começa, ai que aguinha boa. Noé gostou da água boa e ficou bêbado. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não é esse voquico não, viu? Pelo amor de Deus. A ceia antigamente era feita com vinho, um vinho bem diferente desses que a gente, é uma outra coisa que a gente tem que discutir. Não tem adição de álcool. Então, irmãos, não é dessa, é claro que houve mais um erro, uma dificuldade, sim. Mas Deus então começa novamente a, como ele diz, fazer uma aliança com Noé. Amém? E Deus abençoa e, claro, lá na frente vai ter outra dificuldade, mas não é isso que eu quero que você se atente. Mas eu quero que você entenda a transição do homem, da humanidade corrompida, para depois da arca. E o que eu quero falar com os irmãos nessa noite é sobre isso, sobre o tempo da transição. Olha para a pessoa do outro lado, diga assim para ele ou para ela: o tempo da transição. Amém? Diga para outra pessoa também, para você. Conversa aí com o seu irmão, diga: é o tempo da transição. Geralmente a gente pede para repetir para beber uma água, dá tempo, né? Vocês são muito rápidos. Irmãos, nós falamos esses dias, temos falado, Deus tem nos levado a pensar sobre o propósito de Deus. Você já ouviu aí pregadores às vezes falando, líderes dizendo: os propósitos de Deus. Deus não tem vários propósitos. Quando a gente lê a Bíblia e vê as dispensações, dá a impressão que Deus tenta uma coisa, dá errado, Deus tenta outra. Não, irmãos, Deus, Ele é Deus. Desde o momento que Deus cria o homem, Deus tem um único propósito: que o homem viva com Ele em adoração, em intimidade. Esse é o propósito de Deus. Dá a impressão que Deus muda, mas Deus nunca mudou o seu propósito. Sempre o propósito de Deus é adoração. Amém? Glória a Deus. Às vezes o homem ele dá uma enrolada nas coisas, e aí, irmãos, começa a andar por caminhos, como diz a Bíblia, por filosofias humanas, que afasta desse propósito. Mas Deus nunca muda o seu propósito. O propósito de Deus é um só. E quando Deus cria o homem, ou melhor, quando Deus criou você, Ele criou você encaixando a sua vida neste propósito. Lembra que eu preguei esses dias que a gente tem que entender aonde nós estamos alocados no propósito de Deus? Aonde que eu estou no propósito de Deus? Não, pastor, Deus me criou para eu viver aqui, ter filhos. Só por esse período aí. Vamos supor que você viva muito, 100 anos. A Bíblia diz que a idade do homem é 120, por causa da corrupção da humanidade. 120. Quando você ouve, tal fulano viveu 140, mentira. Está errado a RG. É isso que a Bíblia diz, e é isso que eu creio. Até 120. E olha lá, irmãos, como que vive até 120. Eu conheço gente aí que está com 70 e pouco, já está meio
biruta, não é? Tá fazendo arroz com açúcar. Conheço umas irmãs desse jeito aí. Vai lá para a sala, não sabe o que foi fazer na sala. Aqui não tem ninguém assim, eu sei. É o problema de veia, né? Então, irmãos, a corrupção do homem era grande. Deus faz o seu plano acontecer. Mas não que Deus resolve dizer, acabou, não tem mais jeito. Não. Por isso que nós temos que entender que Deus tem um propósito e que nós precisamos estar neste propósito. Como corpo, a Bíblia diz que somos corpo de Cristo, cada um com a sua identidade, cada um com a sua característica, servindo a este propósito, a um único propósito. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: nós, como filhos de Deus, servimos a Deus para um único propósito. E aí, irmãos, então nós começamos a caminhar, e nesse caminho existem momentos de transição, ou se você quiser chamar de ciclos. A gente acha que Deus nos coloca em um determinado lugar, que eu estou falando de um lugar espiritual, eu não estou falando de localidades terrenas. Às vezes a localidade espiritual envolve terrenas, mas não que seja terreno que eu estou falando, espiritual. Deus coloca a gente num lugar espiritual e a gente começa a achar que aquilo é o que Deus quer para nós a vida inteira. Mas na verdade Deus trabalha com um processo. Cada momento da sua vida Deus te prepara para algo diferente. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. O ser humano, ele tem mania de se apegar à rotina. Apesar que eu, por exemplo, eu não suporto a rotina. Deus me colocou no lugar certo. Tem hora que você precisa dar bronca em gente, tem hora que você tem que chorar com o irmão, você tem que rir com o outro. Eu louvo a Deus porque por causa dessa dinâmica. Eu não suporto viver aquilo ali. Sabe aquele serviço de... Tem alguém que trabalha em esteira aqui? Esteira? Aquele serviço de esteira, essas coisas. A minha cunhada trabalha. É sempre ali a mesma coisa, né? Parece um manjolo. Conhece o manjolo? Cai a água, ele pum, cai a água, tum, a vida inteira. Quem trabalha, geralmente trabalha porque precisa, não é porque gosta. Mas o homem, em outros aspectos, ele ama a rotina. Ama a rotina. Ficar daquele jeito. E tem gente que ama a rotina espiritual. Aquela mesma experiência. Eu leio a Bíblia, eu me arrepio. Aí todo dia eu leio a Bíblia, me arrepio. Todo dia eu leio a Bíblia, me arrepio. Amo arrepiar lendo a Bíblia. Aí toda vez que eu oro, eu sinto um negócio, eu nem consigo orar, eu choro. Toda vez que eu oro, eu não sinto um negócio, começo a chorar. Sempre o mesmo jeito. Mas Deus, Ele é dinâmico. Amém? Diga assim comigo: Deus é dinâmico. Diga algo para a pessoa que pode impactar ela. Diga assim para ela: hoje, o que você está fazendo pode não ser o amanhã. A Bíblia diz que como o vento, que ninguém pega o vento, ninguém consegue parar o vento, ele sopra onde quer. Assim são aqueles que andam no Espírito. Amém? Os que andam no Espírito é como o vento. Porque, irmão, nós estamos servindo ao propósito de Deus. E Deus então usa a minha vida, usa a tua vida, para que esse propósito aconteça. Amém? E aí, irmãos, nesse momento a gente passa então por transições. Hoje Deus me preparou para algo, e Ele faz eu atravessar para outro momento. Jesus ensinou os seus discípulos, quando Ele foi orar, disse assim: olha, passem a outra margem. Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos a transitar no Senhor, a mudar de lugar. Lembra que eu não estou falando, eu estou aqui fazendo analogia do texto da grande tempestade. Deus queria que os discípulos entendessem que eles precisavam sair daquela zona de conforto, onde eles eram apenas como passarinhos novos, recebendo um alimento, e agora eles precisavam ir adiante. Diversas vezes Jesus ia orar e deixava ele sozinho, e quando Jesus voltava, eles estavam sem entender o que precisava fazer. Teve um momento que Jesus chega, eles estão expulsando o demônio não sai, e Jesus diz: olha, esse demônio, você tem que orar, você tem que jejuar, porque senão ele não sai.
Então a cada momento Deus nos prepara para coisas novas. Mas quando eu não entendo, irmãos, esse processo de Deus, e eu começo a querer então ficar apegado àquilo que eu estou vivendo, ainda que eu não estou dizendo que Deus sempre nos leva a algo melhor, porque o que nós estamos está sendo ruim, não é isso, mas é que Deus tem coisas novas de novo. Amém? Pastor está fazendo um nó, pede para o Espírito Santo te ajudar a entender. Às vezes nós nos apegamos, irmãos, às coisas, ficamos achando que aquilo é tudo para nós, mas não. Deus quer nos levar a coisas novas, só que isso requer, irmãos, renúncia, para que eu possa entrar na transição. O que é transição? Sair de um lugar e ir para o outro. Na Bíblia nós vemos várias vezes isso. Eu falo sempre aqui de Abraão. Abraão, Deus chega para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E no hebraico, se a gente for estudar esse texto, é como se Deus estivesse dizendo para Abraão: Abraão, sai de si mesmo e volta para si. Porque Deus não estava querendo apenas que Abraão saísse do meio dos seus. É claro que a gente pode, eu já citei várias vezes aqui a influência da família, a influência que a família de Abraão tinha na vida dele, mas Deus queria fazer algo espiritual na vida dele. Então Deus toma algumas atitudes no natural para refletir no espiritual, para que Abraão entendesse que agora ele não era mais um comum, mas ele era um homem que estaria no plano, no propósito de Deus para a humanidade. Por isso quando Deus chama ele, diz: Abraão, farei de ti uma grande nação. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. Abraão é criado por Deus, colocado na terra. Ele se torna filho de Tera. O que Tera fazia? Imagem. Abraão provavelmente na sua juventude fazia imagem também. Ele tem um encontro com Deus, que marca a sua vida, e começa a servir Deus de modo que agrade a Deus. Mas, irmãos, não significa que ele estava ativamente no propósito. Então Deus prepara Abraão junto com a sua família, mas chega o tempo que Deus diz: olha, você precisa sair da tua família para que o propósito aconteça na tua vida. Por isso Deus chama Abraão e diz: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. É um momento de transição. Assim foi com José. José era o menino bonitinho da sua casa, era aquele que usava a estola, melhor dizendo, as vestes coloridas. Era um menino em potencial, um líder. Ele tinha sonhos de liderança. Ele via sendo maior entre os irmãos dele. E isso não era presunção, era aquilo que Deus estava chamando ele para ser governador dos seus irmãos. Mas houve o tempo que Deus diz: José, sai do meio da tua família e vai ser tratado. Então o momento de transição foi quando os irmãos de José pegam ele, coloca no poço. E ali Deus então começa a transicionar a vida de José para o propósito dele. Amém? Você está entendendo? Ainda bem que está sendo gravado, né? Para a gente ver de novo, assistir de novo. Quem não tem acesso ainda, está no YouTube. Como está no YouTube, Gabriel? Renovada Nova Andradina. Está lá, amém? Assim foi com Paulo. Paulo entrou no propósito de Deus quando ele caiu do cavalo? Não, Paulo entrou no propósito de Deus quando ele nasceu, quando ele foi criado por Deus lá no céu. Mas quando ele cai do cavalo, é o momento de transição, para ele entrar ativamente no propósito de Deus. Davi se tornou pastor de ovelhas malhadas do seu pai, e ele foi ungido rei sobre Israel. O momento que Davi é ungido, começa o tempo de transição. Ele então aprende, do momento da unção, a ser guerreiro. Ele aprende a honrar. Ele aprende que ele precisa de estratégia. Ele aprende que a unção é importante. Ele aprende a derrubar gigantes. Ele aprende a ter estratégia de guerra, para que então Deus coloque ele no propósito. Amém? Há o tempo de transição. Nós não podemos ficar estáticos, parados. É gostoso ficar parado. Isaías diz a Bíblia que ele era profeta no reinado de Uzias. Uzias ouvia Isaías. Isaías profetizava e o povo então ouvia, porque Isaías ele tinha o apoio do rei. Mas diz a Bíblia: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A morte de Uzias foi o tempo de transição na vida de Isaías. Amém? Glória a Deus. Todos nós passamos por estes momentos.
Tem gente que quer ser menino a vida inteira. Mas o apóstolo Paulo nos adverte, dizendo: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas agora eu cresço. Eu cresci, me tornei homem, então eu preciso fazer coisas que são de homens. Tem gente que quer ser menino a vida inteira no reino de Deus. Como que é um menino? Eu tenho uma filha agora. Ela não vai lá e faz o leitinho dela. Ela não consegue ainda, eu queria, mas ela não consegue. De madrugada principalmente eu queria. Ela não consegue, tem que eu levantar, ir lá, fazer o leitinho dela. Porque ela é menina. Assim somos nós quando nós entramos no propósito de Deus. Aliás, nós entramos no reino de Deus, descobrindo as realidades do reino de Deus. O leite vem na nossa boca. O leite vem na nossa boca. Amém? Entenda o que eu vou dizer aqui. O povo de Israel clamava a Deus para que Deus os livrasse. Mas o povo de Israel tinha uma mentalidade de escravo. Escravo só faz aquilo que é mandado. Escravo só come aquilo que o dono dá para comer. Quando eles vão para o deserto, eles olham e dizem: Deus nos trouxe aqui, nós queremos o coentro, nós queremos o alho, nós queremos o pepino, nós queremos o alho poró. Eles sentiram falta de ser alimentados. Deus então deixa eles 40 anos no deserto para eles saírem de meninos a serem homens. Infelizmente aquela geração que saiu do Egito não entendeu o momento de transição. Mas somente 2 filhos daquela geração, Josué e Caleb, conseguiram entender, porque eles começaram a ter uma mentalidade de gente grande. Quando os espias vão espiar a terra, eles voltam como meninos, dizendo: nós não vamos conseguir, os gigantes são muito grandes, nós não vamos dar conta. Mas Josué e Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um processo. Nós precisamos entender isso. Quando Deus muda as coisas da nossa vida, não significa que Ele mudou o propósito. O propósito é eterno. O propósito é eterno, amém? Mas é porque Deus está te levando a novos lugares. O profeta Ezequiel, foi Ezequiel que entrou no ribeiro, né? Vocês devem saber, certeza, vocês lêem muita Bíblia. Deus leva ele a um lugar de águas. E ele dizia: Deus então pegou a vara de medir e colocou. Vou traduzir para nós aqui. E mediu 1 metro. Então eu entrei. E as águas deu nos tornozelos. E ele mediu mais 1 metro. E as águas deu nos joelhos. E ele mediu, o anjo mediu mais 1 metro. E as águas deu nos lombos. E o anjo mediu, e agora as águas não davam mais pés. Mais pé. Isso está falando, irmãos, de profundidade. Deus te chama e começa a caminhar com você em profundidade. Amém? Nem sempre, quando as coisas estão ruins, é porque Deus mudou. É porque Deus está querendo te levar a novos níveis. Amém? Amém? Só que sabe o que você tem que fazer? Requer algumas coisas. Você precisa estar atento à voz de Deus. Noé entendeu e disse: Deus, o que é? Olha, é tantos metros. Tá, peraí, Deus, eu vou anotar. E a lateral, Deus? É mais tantos metros. E a cobertura, Deus, como que vai ser feito? É tanto. Deus, e a porta? É tanto. No momento de transição, você precisa aprender a ouvir Deus. Sabe por quê? Porque para nos transicionar, Deus começa a dar dificuldade. Para transicionar, Deus traz dificuldade. Amém? Diga assim comigo: para transicionar, Deus traz dificuldade. Às vezes essa dificuldade pode ser financeira. Às vezes essa dificuldade pode ser familiar, emocional.
Para que Deus faz isso? Para que comece você a pensar sobre o assunto. Antes de Deus chamar Noé, a terra estava corrompida. Mas sabe como que é o perigo, irmãos? Quando nós não ouvimos Deus atentamente. Porque é nessa hora que a nossa alma fala. É nessa hora que você precisa entender que você é guiado pelo Espírito e não pela alma. No momento da dificuldade, as pessoas começam a querer tomar atitudes. E aí que é o perigo. Eu vou mudar. Eu vou mudar de emprego. Eu vou mudar de trabalho. Eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar de igreja. Porque quando elas começam a passar pelos momentos de dificuldade, ao invés de elas ouvirem a voz, eles começam a ouvir a alma. Porque a alma, ela gosta de conforto. E nem sempre aquilo que Deus proporciona é confortável. Quem aqui já usou aparelho nos dentes? Confortável, né? Eu lembro quando eu cheguei lá no dentista, ele disse: você vai arrancar 2 dentes. Eu falei: mas por quê? Eu vou querendo arrumar, não estou querendo tirar. Eu vou mais para que o seu dente fique bom, alinhado. Você precisa arrancar 2. Eu disse: não, mas eu quero só alinhar. Ele disse: para alinhar tem que arrancar. Então teve que extrair. Às vezes a gente quer as coisas de Deus perfeitas, e Deus tem que extrair algumas coisas de nós, arrancar de nós. Amém? Segunda coisa, depois que arrancou o dente, hoje não usa mais, antigamente chamava de banda. Era uma borrachinha que ele colocava no meio dos dentes para abrir espaço para colocar um ferro. A banda é como se fosse uma carne presa no meio do seu dente. Eu não sei os irmãos, mas se eu tiver qualquer coisa no meu dente, olha, eu vou de se não der jeito o palito, vai de ferro, vai de qualquer coisa. Mas tem que arrancar, senão começa a me dar uma fobia. E eu tive que colocar aquele negócio lá e ficar 15 dias com aquilo. Às vezes Deus coloca algo para te incomodar diariamente, para te chamar a atenção a uma nova etapa. Vocês entenderam, eu acho, gente. Às vezes você está se sentindo incomodado com alguma coisa. Eu acho lindo quando os irmãos chegam para mim: pastor, tem algo me incomodando, eu tenho orado. Eu falo: aí. E você se pergunta por que está te incomodando? É para você orar. Pastor, eu tenho algo incomodado no meu coração, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu fico feliz. Cada vez que a pessoa vai falando: eu tenho jejuado, pastor, eu tenho orado, eu vou ficando feliz. Porque Deus está atingindo o propósito. Nesse momento de transição é 2 coisas: ou você muda, ou você morre. Saul morreu, não entendeu a transição. Quando Samuel chega para Saul e diz: acabou, ele não entendeu. Não, acabou não vou mudar não, vou ficar desse jeito aqui. Não, assim está gostoso, assim está bom. Amém, querido? Por isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus. O que é Deus? O que o Senhor quer? Porque, irmãos, nessa hora que o inimigo quer infiltrar. Sabe quando você está numa ligação e você escuta outra pessoa falando? Porque infiltra na sua ligação. Eu tinha antigamente um telefoninho Motorola. Isso aqui é do tempo do EPA. E você dava uns códigos lá que eu peguei com um cara da Telefônica. Então o povo aí que nem sabe o que é Telefônica, porque é muito novo. E aí você colocava um jogo da velha, mais não sei o que, você começava a ouvir frequência. Alguém passou por isso dessa época? Glória a Deus, achei que era só eu. E aí começava a ouvir frequência, e você então começava a ouvir frequência policial. É claro que isso é crime, mas a gente fazia, a gente não tinha medo. E aí a gente começava a ouvir frequência. O bandido entrou aqui, não sei o que, câmbio, não sei o que lá. E eu via todas as frequências. Às vezes é na hora que você está querendo se ligar com Deus, que o inimigo se infiltra, causando frequência na sua ligação. É nessa hora. E é nessa hora que a gente tem que estar atento para não ouvir a voz do mundo, não ouvir a voz do diabo, não ouvir a voz daqueles que, entre aspas, acham que estão querendo nos ajudar.
Alguém disse assim que se conselho fosse tão bom, não dava, vendia, não é? Quase isso. A pessoa está no casamento, ninguém nunca chegou e disse assim: olha, como que vai teu casamento? Mas a primeira vez que você fala: meu casamento não está bom, ao que aparece de conselheiro, larga dele, você não é obrigado a viver essa situação, vem embora, eu te ajudo. Até a família, não é? A família faz isso. Pode vir, ó, aqui você está garantida, aqui você está garantido, pode contar comigo. Aí você vai, se estrepa. Você não ouviu Deus, ouviu homens. No momento de transição, você precisa muito ouvir Deus. Ouvir Deus. Ouvir Deus. Que jeito, pastor? Através da oração. Busca a ajuda dos teus pastores. Eu sempre me coloco à disposição. Só contar um caso aqui. Uma vez um irmão chegou para um pastor. Eu vou contar, é meu pastor. E foi para o Japão, ganhou dinheiro e disse: pastor, eu estou com dinheiro, estou pensando, o que eu faço? Meu pastor falou: olha, investe em terra. Tem umas propriedades em tal lugar assim, e você compra elas, daqui um tanto de tempo elas vão valorizar. E aí o pastor deu a ideia, e a pessoa olhou e disse assim: o pastor entende de Bíblia, né? Mais de dinheiro. Ele foi então abrir uma empresa. Eu conheci essa pessoa. Perdeu todo o dinheiro. E as terras que o pastor tinha indicado para o irmão comprar, hoje valem 5 vezes mais. O pastor não está no púlpito porque ele tem um grau a mais, mas ele está no púlpito porque ele foi ungido por Deus. O pastor, a pastora, eles têm autoridade do céu para te orientar. Cuidado com quem você se aconselha. Cuidado com quem você pede ajuda. Pastor, mas é meu irmão, mas é minha irmã. E daí? Mesmo assim você tem que cuidar. Amém? É difícil de eu falar isso porque eu estou no meu lugar de fala. Mas eu preciso falar. Amém? Então a gente tem que atentar à voz de Deus. Segunda coisa, a gente precisa ser justo. Noé era justo. Se você vive uma vida justa, você consegue vencer o tempo de transição. A Bíblia diz que Jacó precisava transpor o val do Jaboque. Transicionar. Amém? Jacó foi transformado quando ele saiu de Harã e voltou para sua terra. Foi transicionado para um novo tempo em Deus. E ali Deus precisou tratar com ele. Pastor, Jacó saiu arrastando a perna. Sim, mas saiu transformado. No momento de transição, às vezes você pode sair arrastando uma perna, mas você sai transformado. Às vezes te custa, você precisa deixar alguma coisa, mas você sai transformado para viver o novo de Deus na tua vida. Amém? Não se movimente no reino de Deus pela sua própria vontade. Cuidado, não se movimente. Pastor, mas lá é bem melhor. Pastor, esse outro lugar é bem melhor. Pastor, aquele outro lugar ali é bem... Cuidado. Aquele emprego, pastor, nossa, aquilo lá, eu vou ganhar mais. Não se movimente sem que Deus fale com você. Sem que Deus fale com você. O momento crucial é o momento que você vai ser transicionado. É aqui que você precisa entender. Você precisa entender. É aqui que vai mover tudo. Imagine José, quando foi jogado no poço, ele começasse a reclamar. Ah, mas Deus permitiu, mas Deus deixou. Ele reclamou porque ele estava atento às regras do céu. Os céus têm regras. O céu tem leis. Não estou falando da lei do Antigo Testamento, estou falando das leis do céu, das leis do reino de Deus.
E uma das regras do céu, uma das leis do céu, é que você não pode se mover sem a direção de Deus. Como Moisés dizia: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça subir deste lugar. Olhe para a pessoa que está lá e diga assim: não se mova sem a direção de Deus. Amém? Pastor, mas eu estou cheio de fé. Cuidado, eu gostaria de falar aqui sobre fé e obstinação. Às vezes as pessoas se enganam. Quando deveriam ter fé, eles estão obstinados. O que é obstinação? É quando a pessoa está tão apegada àquilo que ela quer, que ela começa então a ficar entusiasmada com aquilo. Quantas pessoas falam: pastor, eu comprei esse carro aqui na fé? Não, foi obstinação. Mas pastor, Deus me deu uma alegria. Isso é tua alma. A alma que fica obstinada por algo. Pastor, é de Deus esse meu casamento. Esse homem aqui, pastor, ó, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é de Deus. Pastor, ele abre a porta do carro. Uma vez uma irmã foi casar, e aí tinha um povo lá na igreja, num final de ensaio do louvor. E aí eu, quando bati o olho no camarada, disse: isso aí é 7-1. Veio de fora, ninguém conhece. E aí ela estava com a gente ali foi uma escola bíblica. E aí ele parou o seu carrão, e a irmã chegou lá, ele desceu do carro, abriu a porta para ela entrar. As irmãs que estavam lá no ensaio olharam, é lógico, isso é coisa de mulher, né? Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Ficou a pastora, a Rosa e a Noemi lá assim: que homem bom. Eu já olhei e falei assim: aí tem. Aí eu chamei. Como não me chamaram para conversar, eu chamei. Eu disse assim: os irmãos, eles têm certeza? A gente dá conselho, a gente não pode dar ordem para as pessoas. Ô fulano, você tem certeza? Não, é de Deus, eu estava orando. Eu olhei: você não quer dar um tempo a mais? Não, tá ligado. Aí aconteceu. Passou pouco tempo, vieram tantas coisas à tona, que desmanchou. Às vezes a gente começa a olhar com a alma, e a gente começa a ver então tudo perfeito, tudo bonito, tudo lindo. E isso é obstinação, não é fé. Fé, você precisa, aliás, através da fé você tem entendimento. A fé, apesar de que as pessoas têm a visão de uma fé mística. O que é a fé mística? É uma fé que não está vinculada à humanidade. A fé, por exemplo, que pregava a igreja da Idade Média. A missa, como que era a missa na Idade Média? O padre pregava em latim. Eu até queria que voltasse, isso era o meu sonho. Aquele padre Bento XVI queria fazer isso. Eu falava: faz. Porque o padre pregava de costa em latim. Ai, que lindo. Que a igreja evangélica ia ganhar de gente, né? Era desse jeito. Aí a fé era algo intocável aos homens comuns. Tanto que o clero era visto como semideuses, ou Deus. Lembra, a pessoa encontrava o padre, ela tinha que se ajoelhar e dizer: benção, padre. Ela se confessava a quem? Eu não quero saber como que é hoje, estou falando da igreja da Idade Média. Ela se confessava ao padre. Quem detinha toda a terra, lá na Idade Média, não era como é hoje, se vende terra, não, tinha os mansos. A pessoa produzia no manso. A igreja tinha a maior parte das terras, e ela colocava então as pessoas para produzir, e ela tinha o dinheiro. Mas os outros não podiam ter dinheiro, porque era pecado de usura.
Então ela governava o dinheiro. Quando a pessoa ficava doente, eles iam até a igreja e pediam aos padres. Isso é a fé mística. A fé nunca pode estar desconectada com a realidade. Diga assim comigo: a minha fé não pode estar desconectada com a minha realidade, com aquilo que é real. A gente cantou muito aqui já na igreja, uns coríntios assim: eu tenho fé em Jesus de Nazaré. Mas essa fé não pode ser uma fé que sai da boca para fora. É uma fé que você tem. A Bíblia diz em Hebreus 11: fé é certeza. Apesar de as pessoas acharem que a fé é sem lógica, a fé é muita lógica, porque você precisa ter a certeza real do que você está crendo, e isso não te faz abalar, porque você tem tanta certeza. Por exemplo, quem tem certeza do céu? Não vou pedir para levantar a mão, por favor, senão vou ficar envergonhado. Mas tem gente que não tem a certeza do céu. Pessoas, irmãos, que estão pregando e não acreditam no céu. Amém? Você precisa ter fé, porque senão você não aguenta a transição. Porque aí você vai começar a ver coisas que você acha que é ruim para você, e na verdade é Deus fazendo, é Deus tratando, é Deus mudando as coisas na tua vida. Às vezes a gente se pega tanto a algumas coisas, irmãos, que a gente precisa de um choque de realidade para sair dela. Tem gente que precisa de algo diferente. A minha mãe apanhou do meu pai 20 anos. Ela foi agredida quase todos os dias, de todas as espécies de agressão, além da verbal, física, e de física de diversas formas. Hoje, se meu pai fosse naquele tempo, meu pai seria enquadrado em todo tipo da lei do feminicídio, da Maria da Penha, cárcere privado, tortura. Mas quando a gente veio para Jesus, pastor, seu pai transformou? Não, primeiro a gente chamou a polícia. O Evangelho, antes de te dar entendimento do reino, te liberta. Amém? O Evangelho, antes de dar entendimento de reino, ele te liberta. Porque não tem como você dar entendimento àquele que não é liberto. Por isso, quando se faz culto de catecúmenos nas igrejas, é errado, ensinando a pessoa antes de batizar. O batismo é um processo de libertação. Não tem como ensinar quem ainda não foi liberto. Se você não concorda, não precisa dar amém, tá? Vai ficar silêncio, mantenha-se como está. Meu pai precisou ir para a delegacia, e lá, a partir daquele dia, ele começou a ser tratado. Tem muita gente que está na igreja apanhando o marido, está pedindo para que Deus trate com ele. Mas se você não teve entendimento ainda que você tem que tomar ação, tomar uma atitude, então você não foi liberto. Eu acho estranho, irmãos, quando as pessoas estão na igreja há um determinado tempo e não há libertação. Não há mudança de paradigmas, não há mudança de estilo de vida. Alguma coisa está errado. Eu lembro como se fosse hoje, minha mãe na igreja falando: ô fulano, ora pelo meu marido, a gente vai chegar em casa agora, ele vai bater em mim, nos meus filhos. Tinha um pastor lá no canto da igreja, diz: pensa num pastor brabo, voz grossa, diz: ô irmã, tem a lei de Deus, mas também tem a lei dos homens, e a lei dos homens, Deus manda a gente viver sobre ela. Manda esse homem para a cadeia. Eu lembro se fosse hoje, isso foi na sexta. No sábado, meu pai começou a agredir um por um. Ele começou a pegar a faca. Ele era torturador, ele passava a faca na gente. Não cortava não, mas ele ficava passando, torturando. Só para você ter ideia, minha irmã tinha problema no joelho, que ela tinha quebrado o joelho. Ele ia e pisava no joelho. Então ele pegava naquilo que as pessoas tinham mais fraqueza. Aí a gente se levantou. Eu lembro que eu levantei e disse: hoje isso acaba. E saí para fora.
No que eu saí para fora, ele pegou uma faca e jogou. A faca passou assim do meu lado. E eu corri descalço para o telefone. Chamamos a polícia. Chegou lá, a polícia em casa. O policial falou assim: aí, isso é normal. Quem tem contato com essa área sabe como funciona. O homem disse: não, ela estava histérica. Toda aquela história. E aí, a frase é uma frase normal desses acontecimentos. Ele olhou e disse assim: ela já está arrependida. Aí o policial falou: a senhora quer parar? Aí ela fez assim: eu acho que... Quando ela falou, eu acho que os filhos todos entraram, disse: não, vamos fazer corpo de delito. E aí foi para a delegacia, e ali começou um processo de transformação na minha casa. Entenda, a gente ia na igreja há 2 anos, mas só houve, irmãos, transformação quando primeiro houve libertação. Deus então transicionou a gente da comodidade. Apesar do cúmulo, a gente se acomoda com a violência. Tirou a gente da comodidade da violência e nos levou para a graça do seu amor. Às vezes Deus precisa fazer alguma coisa, mas você precisa estar atento ao que Deus está fazendo. E nessa hora, sabe o que aconteceu? Apareceu os crentarrão, dizendo: irmã, a mulher sábia edifica a sua casa. Não pode mandar o marido embora, irmã. Eu estou aqui pregando a divórcio, até porque minha mãe e meu pai nunca se divorciaram. Meu pai morreu morando na casa da minha mãe. Mas às vezes Deus precisa fazer alguma coisa para que haja transformação. Tem muita gente que está na igreja, irmãos, com as coisas encobertas, tampadas, e acha que está transformado. Mas a Bíblia não diz que o Senhor, Ele encobre, mas que Ele tira, Ele cancela o nosso pecado. Ele não encobre o pecado. O que encobria o pecado era o cordeiro que era matado lá no sacrifício. Mas o cordeiro de Deus, ele tira o pecado. Amém? Você precisa entender que há um tempo de transição. Há um tempo que Deus quer te levar a novos níveis. E você precisa estar disposto a transicionar em Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para massagear o nosso ego. A gente não pode vir para a igreja para sair daqui melhor. A gente tem que sair daqui pior. Misericórdia, agora eu mexi com os irmãos mesmo. Você tem que sair daqui da igreja e dizer: não, eu não aceito desse jeito que eu estou. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que sair daqui mais santo, Deus. Eu não quero. O problema é que a gente vem para a igreja para sair feliz, mas na verdade a gente tem que estar saindo chorando. O nosso espírito tem que sair da igreja clamando por mais de Deus. Isso que causa a religião. As pessoas vão na igreja. Eu vou ter que falar aqui. A pessoa vai na missa e ela sai da missa leve, porque ela acha que é o fato dela ir na missa, ela pagou a sua labuta, ela pagou o seu pecado, agora ela pode sair tranquila e continuar vivendo uma vida de pecado. Mas aqueles que são do Senhor, não. Ele vem para a igreja e ele deixa algo na igreja. Eu estou falando do culto a Deus, esquece a instituição. E ele vem então para Deus e deixa algo para Deus. E ele sai mancando, ele sai com o joelho doendo, com a coxa arrastando, mas entendendo que ele é liberto, que ele é sarado pelo sangue do Cordeiro. Pastor, mas e a necessidade das pessoas? Esses dias eu assisti uma conferência da missão integral da igreja. O que é a missão integral da igreja? Que a igreja ela não vem apenas para pregar Jesus, mas sim para ajudar os pobres e as viúvas. E eu fiquei achando um cúmulo aquilo que foi falado ali, e é algo que começou a me perturbar. O humanismo pregado dentro da igreja. O que é humanismo? É um movimento filosófico onde se coloca o homem no centro de tudo. E aí, irmãos, parece com um discurso legal. Por exemplo, se eu dizer aqui para os irmãos: vamos pegar tudo que nós temos, vamos vender e dar aos pobres, não parece bonito? Mas isso é uma ideia humanista. Olha, não vamos dar dízimo não, vamos dar para os pobres. Não é bonito? Mas não é Deus, não é do reino de Deus. A igreja tem sim que ajudar o pobre, tem que ajudar a viúva sim, mas a missão, o propósito da igreja é levar as pessoas a Cristo. Então as pessoas vêm, irmãos, com as suas necessidades.
Cansei de tratar com gente que veio na igreja só para a gente pagar a conta de luz. Eu cansei de tratar com gente que só veio na igreja para receber uma cesta básica. E eu não estou fazendo crítica. A pessoa faça o que ela quer. Mas essa não é a missão da igreja. A igreja precisa fazer obra social, mas a função da igreja é preparar as pessoas para se encontrar com Deus. Por isso em Cantares, a noiva é a igreja. A noiva, ela se prepara para encontrar com o noivo. Nós vamos preparar as pessoas para encontrar Jesus, e não alimentá-las, e não sustentar os seus devaneios, e não sustentar as suas molequices, a sua criancice, mas preparar a igreja para encontrar com Jesus. De necessidade não vai encher o céu. Note que na multiplicação de pães e peixes, quantas pessoas tinham? 5.000. Diga assim comigo, 5.000 necessitados. Quantos servos tinham lá? 12. Diga 12 servos. Os 12 discípulos. Quantos tinham ofertando? Então a necessidade vai ser sempre maior mesmo. Jesus, ele supriu todas as necessidades, amém? Mas no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito sobre aqueles que estavam reunidos naquele lugar, quantos tinham? Fala mais alto. 120 irmãos no dia de Pentecostes. Marcos 15, se eu não me engano. 120 irmãos. Cadê os 5.000 que foram supridas as suas necessidades? Cadê? Desapareceu. A igreja, o papel da igreja, principal da igreja não é suprir a necessidade. Ai pastor, eu tenho necessidade de sair daqui feliz. Não, a gente não tem. O reino de Deus não tem propósito como isso. O reino de Deus é preparar você para a guerra, é preparar você para viver no reino, é preparar você para viver o melhor de Deus na tua vida. E o melhor de Deus não é medidas paliativas. Ah pastor, eu estou vindo na igreja para curar minha depressão. Deus não quer curar a tua depressão. Deus quer transformar a tua vida para que você não caia em depressão. Pastor, eu estou vindo na igreja buscando Deus porque eu quero minhas finanças restauradas. Deus não quer restaurar a sua finança, Ele quer ver você vivendo prosperidade. O propósito é muito maior. Amém? O propósito é muito maior. Então aceite a transição. Nós cantamos uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova história. Mas Ele quer te tirar do lugar aonde você está, para te levar a um novo nível. Às vezes você está nessa noite como José, vestidinho de túnica colorida, feliz. José não trabalhava, olha que beleza. José era o caçula, ele levava recado do pai. Ele andava e dizia assim: irmãos, o papai mandou voltar, hein? Eu não acho ruim o jeito que os irmãos de José trataram ele, não, porque eu acho que se fosse eu também dava uns pés de ouvido no José. Ô moleque chato, né? Todo mundo lá trabalhando e vinha José colorido. Aí ele olhava e dizia assim: eu sonhei. Aí os irmãos, o quê? Nós era tudo feixe de trigo. O meu ficava de pé, o de vocês virava diante de mim. Ah, irmãos. Aqueles que não entendem o plano espiritual, começa a botar culpa. Aí, irmãos, os irmãos de José, para aqueles que não entendem o reino, é culpado. Mas os irmãos de José não foram culpados, foram a auxiliação de Deus para a vida de José. Eita, que revelação, hein? Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Quando a gente não está no plano do Espírito, a crucificação é crime. Mas quando a gente está no plano do Espírito, a crucificação é salvação. Por isso que Pedro olha para Jesus e diz: não, o Senhor não vai ser preso, o Senhor não vai para a cruz. E Jesus olha para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás.
Pedro representa quem nós somos. Uma hora Pedro fala aquilo que Satanás fala, outra hora Jesus olha para ele e diz assim: não foi você que falou, mas foi o Espírito Santo que colocou na tua boca. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus tratar com você. Não murmure, não reclame, espere. Não é momento, no momento de tribulação não é momento de tomar atitude, é momento de esperar em Deus. É momento de esperar em Deus. É momento de esperar em Deus. Deus faz. Deus faz. Tudo tem um tempo. Tudo tem um propósito. Aguarde. Às vezes você está meio tumultuado, você não está entendendo o que está acontecendo. Pastor, minha vida está meio assim, ó, pastor, está um rebuliço, está acontecendo tantas coisas. Calma. Deus está te transicionando. Amém? Pastor, e se não for? E se for o diabo? A Bíblia diz: não vale encantamento sobre Israel. A Bíblia diz que nenhum justo foi desamparado, nenhum justo mendigou um pão. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor são como os montes Sião, os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Se você está em Deus, então é um propósito nisso que está acontecendo. Há um propósito nisso que está acontecendo. Se entrega. Você não pode segurar o leme. Você não segura o leme. Você segura o remo. Amém? Não é o leme, é o remo. Você é guiado por Deus, fazendo aquilo que te cabe fazer. Você concorda comigo que Deus poderia dar uma arca para Noé? Mas Deus não é Deus. Tem muita gente que cruza os braços e diz: Deus, faça a tua vontade. Trabalhe. Trabalhe. Construa a arca. Marche sobre as águas para que as águas se abram. Amém? Se coloca de pé, por favor. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move a água, Senhor. Move as águas. Vou restaurar a minha vida, a minha vida. Preste atenção. Às vezes você está andando em águas tranquilas e você olha as águas são limpas. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo perscruta o nosso coração. Água limpa não significa que ela está purificada. Às vezes a gente olha, a água é limpa, mas o fundo tem sujeira. E Deus muitas vezes precisa agitar as águas para trazer à tona aquilo que está sujo. E quando a água agita, o seu barco balança. Às vezes o teu barquinho está balançando, você fala assim: eu vou afundar, vou submergir. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu sou prova viva, não gosto de ficar... A gente tem dificuldade de ficar falando da gente, porque é ruim, né? Mas eu gosto de contar algumas coisas, porque é para a glória do Senhor. Eu sou prova viva daquilo que Deus faz. Eu sou uma pessoa que não tinha possibilidade. Deus fez tudo na minha vida e tem feito muito mais. Eu posso dizer que o Salmo 40 não era só para Davi, mas era para mim também.
Deus me tirou de um charco horrível, de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Hoje eu tenho uma família abençoada. Sou feliz. Era uma criança que não tinha probabilidade de ser uma criança boa, porque tanto que eu sofri, que eu passei, era para ser revoltado. Eu morei na capital de São Paulo, poderia ter. A droga é fácil, aqui é fácil, imagine em São Paulo. Facilidade de usar drogas. Até hoje eu não gosto de nada. Não gosto de bebida, não me desce. Não gosto. Deus me livrou, me preservou de tudo, me guardou de tudo. A gente era criança, 1, 2 anos de idade. Meu pai fumava na ponta direita, minha mãe fumava na ponta esquerda, e eu nunca suportei cigarro. Deus me preservou de tudo. Deus me preservou de tudo. Então eu posso dizer, irmãos, Deus Ele faz. A gente não pode se preocupar com as águas agitadas. A gente tem que confiar, entregar, como a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos à tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor nos transforme, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, o teu propósito, para que nós possamos entender os teus caminhos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Amém. Nós vamos para a Santa Ceia. Senhor, nós consagramos a Ti o pão e o cálice. Senhor, nós entendemos, Senhor, que o pão é o Teu corpo e o cálice é Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Somos gratos a Ti, Senhor, porque através da Sua morte temos vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Jesus, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado. Deus manda dizer algo para alguém aqui nessa noite. Às vezes você está preso a uma palavra. Ah, mas eu recebi uma palavra. Cuidado, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não muda, não é? Ei, pastor, o senhor vai falar que a palavra de Deus muda? Não, ela transiciona. A palavra de Deus, ela se movimenta. Cuidado para você não ficar preso a algo que Deus está transicionando. Cuidado. Às vezes, o sonho de José, aliás, às vezes não, o sonho de José seria que ele seria maior entre os seus, não é? E o que ele foi ser lá no Egito? Primeira coisa que ele foi ser: escravo. E a palavra? Quem sabe José poderia dizer: não é isso que Deus falou para mim, não. Deus falou que eu seria o líder sobre os meus. Mas a palavra de Deus, ela transiciona. Uma coisa eu vou dizer para você: se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se apegue à palavra, mas deixe Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Não ingesse naquilo que foi falado para você, naquilo que Deus falou com você. Não se ingesse nisso. Deus não está procurando gente que se ingesse a sua palavra, mas sim que esteja disponível a transitar na palavra. Amém? Deus, Ele se move. A Bíblia diz que quando a terra estava sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava. Pairar quer dizer, fala de movimento. Deus se movimenta, e você precisa entender o movimento do céu para você se movimentar nele. Amém? Hoje às vezes é tempo de você guardar, e aí você está orando e reclamando com Deus porque você quer gastar, mas é tempo de guardar. Tudo tem um tempo, você precisa entender o tempo de Deus. José foi ser escravo para depois ser governador. Essa atitude que nós muitas vezes temos de querer sempre o melhor e achar que o melhor é o nosso ponto de vista, e isso revela a nossa meninice, revela que nós somos filhos mimados.
Mas nós não podemos ser filhos mimados, nós temos que ser filhos obedientes. O filho mimado, ele quer ficar jogando videogame. O filho obediente, o pai fala assim: vai na padaria comprar pão, ele vai. Às vezes Deus está mandando você comprar pão e você está querendo jogar videogame, está entendendo? Amém? A Bíblia diz que Jesus partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. O pão foi a forma de Jesus representar. Nós, claro que cremos que não é a representação, mas sim o corpo. Mas foi uma forma que Jesus usou para dizer que era o corpo dele que foi partido. O sentido da ceia é para nós comermos, participarmos da ceia em memória da morte de Jesus. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós devemos lembrar do sacrifício de Jesus por nós. E não ser um momento de tristeza, porque Jesus não está morto, está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está aqui hoje entre nós. Amém? Está aqui hoje entre nós. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, lá Ele está. Este é o propósito da igreja. Lembra que eu falei do propósito da igreja? O Espírito Santo está falando ainda, hein? Esse é o propósito da igreja. Aonde tiver 2 ou 3, Jesus está. Não importa como você esteja, se você estiver aqui, Jesus está. Amém? E ele pegou o cálice do mesmo modo e disse: esse é o cálice da nova aliança que estabeleço convosco. Não é uma aliança agora corruptível. Essa aliança que nós usamos, eu sou sem aliança, não me entra mais no meu dedo. Eu uso agora uma aliança, um anel pastoral no lugar da minha aliança, porque não sei porque não cabe, a aliança diminuiu. Essa aliança que nós usamos com os casados, ela é uma aliança corruptível. Ela se corrompe. Pastor, não, misericórdia, eu nunca vou trair minha esposa. Não é disso que eu estou falando. A hora que você morrer, acabou a aliança. Você acha que lá no céu você vai estar casado com a sua esposa? Vai chegar para ela e dizer: ô bem, cozinha aquele feijão lá para mim. Não, lá ninguém é casado, ninguém se dá o casamento. É cada um por si, no bom sentido. Se não, já pensou, a pessoa que casou 2, 3 vezes, morreu, ficou viúvo, casou, já briga lá no céu, não é? Essa aliança é uma aliança corruptível. A aliança do pai com o filho, infelizmente, é de doer o coração, mas é corruptível. E geralmente essas alianças estão vinculadas a alguma coisa, porque não é amor incondicional. Está vinculada, por exemplo, a vida, o amor eros entre o homem e a mulher está vinculado à fidelidade. A fidelidade foi corrompida, corrompe-se a aliança. A aliança do filho com o pai está ligada àquilo que o pai proporciona muitas vezes. Eu conheço filhos que, quando os pais deixam de proporcionar, eles quebram os seus vínculos com os pais. Mas a aliança que Deus nos propõe é uma aliança incorruptível. Ela nunca se quebrará. Amém? É tremendo isso, porque você acha que nós estamos vivendo os dias de Noé? Eu creio que sim. A corrupção humana está tão grande que eu acho que nós estamos pior do que nos dias de Noé. Mas mesmo assim Deus não destrói a terra. Sabe por quê? Porque Ele disse que não faria. Não na dispensação da graça. Somente quando a igreja for arrebatada ao céu, aí sim a terra sofrerá o seu julgamento. Mas Ele disse, e se Ele disse, Ele está cumprindo, Ele vai cumprir. Ele nos ama, nos dá a oportunidade de arrependimento. Foi para isso que Jesus morreu, para nos trazer uma nova aliança. Uma aliança agora, não que está presa ao tempo. As dispensações, a aliança que Deus fez com Noé foi presa a um tempo, a uma geração. Agora essa aliança é uma aliança que está sobre mim, está sobre a Maria Clara, está sobre os meus netos, está sobre os meus bisnetos e por todas as gerações que virão após mim. Amém? Jesus já morreu pelos meus tataranetos, já os alcançou. Amém? Glória a Deus. Os irmãos vão passar com o pão e com o cálice. Se você desejar participar da ceia, você pegue e aguarde para nós participarmos juntos. Pastor, eu não vou participar. Então você apenas se abstém de pegar o cálice.
A Bíblia diz que quem está em pecado não participe da ceia, para que a ceia não seja juízo sobre a vida da pessoa que está participando. Agora a Bíblia não diz quem, eu tenho aqui. A Bíblia não diz quem deve participar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Deixa eu dar um recado para os religiosos, que são muito religiosos. A ceia não é para os perfeitos, a ceia é para os imperfeitos. O fato da pessoa estar vivendo santidade não significa que ela é perfeita. O fato que faz você tomar ceia hoje é porque hoje você está santo. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Nós participamos da ceia porque nós não conseguimos nos salvar, precisamos dele. A ceia é para os fracos. Eu sou fraco, eu preciso de Jesus. A ceia não é para os fortes. Amém? Já pode vir com outro cálice. Alguém foi esquecido do pão, do cálice? Amém. Irmão Sérgio, irmã Fátima vai ministrar lá para as crianças. A Bíblia diz: das tais é o reino dos céus. Amém. Gostaria que você, nesse momento, com ações de graça, comesse do pão e bebesse do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Nós não temos como retribuir, Senhor, esse amor. E por não conseguir, Senhor, porque o seu amor nos constrange. Constrangidos, ó Pai, nós nos oferecemos como sacrifício ao Senhor. Oferecemos a nossa vida para que o Senhor faça como Tu queres. A nossa vida está diante do Senhor. Entregamos a Ti, Jesus. Dizemos que a nossa vida é uma oferta de amor
ao Senhor. Amém. Senta um pouquinho, nós já vamos encerrar. Deixa eu dar alguns avisos. Amém. O primeiro aviso é que dia 13 de abril nós vamos ter um chá de mulheres aqui na igreja. Dia 13 de abril, quem vai estar palestrando é a psicóloga Sônia. Alguns irmãos já a conhecem. Vai ser uma bênção. O tema é os desafios da mulher do século 21. Ela vai trazer uma palestra voltada à psicologia. Vai ser muito bom, eu creio. Claro que vai ter, é algo de Deus, tá? Não é uma palestra sem vinculação àquilo que Deus quer, não. Mas só para os irmãos entenderem. Vai ser algo especial. Vai ser a partir das 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. E o investimento nesse convite é R$30. Claro que R$30 não cobre todo o custo do chá. Então as irmãs que são da igreja estão se reunindo, cada um dando um pouquinho. Eu vi ontem, teve a reunião aqui das irmãs que estão organizando. Aí uma já deu uma massa para fazer um canapé, vai ter frango, vai ter um monte de coisa. Então, fazer uns patê. Então, essas coisas aí, você que puder, ajude. A gente sabe, irmãos, eu já trabalhei 7 anos com decoração, envolvido com um buffet. Então, a gente sabe, a pastora quase sempre está fazendo um evento na OAB. Então, tem um custo, é alto, R$50, R$60 para organizar um chá. Então, é algo que a gente coloca um valor para que todos consigam pagar. E também contando com a colaboração e a ajuda dos irmãos. Amém? Nessa parte. É claro que é algo simples, mas é feito o nosso melhor. Amém? Nosso melhor sempre aqui na igreja. E já dando um recado para os homens, eu sei que eu estou parecendo curiango, amanhã eu vou, mas eu quero marcar, eu acho que em abril também, depois, após o evento das mulheres, a gente marcar um porco no tacho para os homens aqui na igreja. Amém? Pastor, vamos comprar um porco inteiro? Não, um porco inteiro nós não dá conta, mas a gente vai comprar um porco, um pedaço de porco aí, eu sei uns lugares que vendem um porco gostoso, magro. A gente vai fazer um porco no tacho aqui na igreja. Eu aviso os homens, tá? Eu aviso o dia certinho, mas vai ser mês que vem, em abril, para a gente não ficar para trás das mulheres, né? Então, a gente vai estar fazendo isso. Você que vai dizimar, ofertar, já pegue aí o seu dízimo, a sua oferta, que eu já vou dar mais alguns avisos. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, aqui na igreja tem reunião com todos os colaboradores da igreja. Se você desempenha algum papel na igreja, recepção, em alguma parte da igreja, você faz alguma coisa, venha às 9 horas no domingo. Amém? Pastor, o senhor vai vir e dar abraço em todo mundo? Não, a gente precisa alinhar algumas coisas. Então já venha com o lombo preparado. Estou avisando de antemão. E não venha com as desculpas, é porque a minha avó morreu. Isso aí é coisa de ensino médio. Estou brincando, mas é claro que existem algumas exceções. Mas não deixe de vir na reunião. A gente precisa tratar algumas coisas, amém? Para melhor organizar o culto. Daqui a alguns sábados também, eu vou estar ainda esse mês anunciando. Não sei se a gente começa esse mês ou mês que vem. A gente vai começar a fazer alguns panfletagem, evangelismo ali na avenida. A gente quer confeccionar. Inclusive, deixa eu já ser franco aqui com os irmãos. Hoje, o Gabriel é o tesoureiro da igreja. A igreja não tem nada em caixa. A igreja não tem nada. Tudo está sendo hoje investido no ar-condicionado. A gente fez não vou falar de chamar de dívida porque não é legal, mas a gente fez um compromisso alto, bem alto. Apesar da ajuda dos irmãos, que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão colaborando, a gente tem outros custos. A conta de energia, você não pensa que vai vir a mesma coisa.
Então a gente tem uma série de custos. E aí a gente está querendo fazer um panfleto. 3.000 panfletos. Não quero fazer um panfleto feio, quero fazer um panfleto bonito. 3.000 panfletos em promoção, tá R$250. A gente quer pegar uma arte que o irmão João tem lá, um dos 4 leis espirituais, quer colocar o nome da igreja, ajeitar ela, ficar bem legal. R$250, 3.000 panfletos no papel cochê. Não é aquele papel de sulfite, não, aquele papel de revista. Então a gente quer fazer. Aqueles irmãos que gostam de investir na questão do evangelismo, me procure, ou procure o Gabriel, fala, eu quero ajudar. Amém? Porque tem irmãos que gostam de abençoar nessa área. Então a igreja não é minha, a igreja nós precisamos fazer. Se ninguém ajudar, eu vou lá e vou comprar. Amém? De qualquer jeito. A gente vai fazer. A gente está quase para terminar o escritório também. Tem algumas coisas dessa linha aqui, a gente já tem, né? A gente tem que pintar as janelas e as portas. Nós já ganhamos a tinta, já ganhamos inclusive os vidros das janelas, para a glória de Deus. Precisa de algumas partes elétricas, tá só lá numa extensãozinha acendendo lá. A gente começou a rebocar aqui porque a gente não faz. Às vezes o irmão fala assim, está fazendo essa linha, daqui a pouco está rebocando, daqui a pouco está fazendo isso aqui, o pastor é doido. Eu, quando não era pastor, eu falava isso, o meu pastor é doido. Mas não é, irmãos, a gente ganha uma oferta de cimento. Aí o cimento fica aqui na igreja. Aí a gente faz algo lá que usou cimento, e aí, sobrou o cimento, vai jogar no lixo? A gente começa então a usar o cimento para rebocar o negócio que precisa rebocar. Por isso que a gente vive assim, doido. A igreja é um negócio que é difícil de lidar, viu? Então a gente precisa terminar. Por que parou, pastor? Porque acabou o cimento, parou. Então se tiver cimento a gente vai fazendo. Se tiver cimento e areia a gente vai fazendo, vai rebocando. Amém? Então tem uma série de questões. Não estou aqui chorando as pitangas, não. Isso aqui tudo, irmãos, nós estamos fazendo. Aquilo que Deus nos deu é muito maior do que... Eu vejo muita gente aí penando para pagar aluguel. Eu conheço igrejas em Nova Andradina que pagam R$7.000 de aluguel. Amém? Às vezes falta um pouquinho de humildade para descer o nível, mas pagam R$7.000 de aluguel para ímpio ainda. Pega o dinheiro de dízimo e oferta e dá na mão do ímpio. Então, nós estamos fazendo isso aqui. Tudo é por meio de oferta. Aqui na igreja não tem, irmãos, um grupo de empresários, não tem. Que é tudo certinho, tudo com muita responsabilidade para poder dar certo. Amém? Eu creio que os irmãos conseguem ver isso por aquilo que nós estamos fazendo. Então não tem aqui, irmãos, ninguém fazendo estripulia com o dízimo e oferta, não. É só você olhar para o tanto de membro que a gente tem. Você faz uma conta, que é uma conta que eu vou te ensinar, uma conta de organização de igreja. 40% de uma igreja é dizimista. Pastor, não é todo mundo. Não, 40% da igreja é dizimista. Você calcula, faz uma conta rápida, o tanto de gente tem aqui, 40%, e você vai ver o que a gente está fazendo. Se não for de Deus, meu amigo, não sei o que é. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Hoje eu atrasei um pouquinho por conta da Santa Ceia, mas a gente está procurando terminar 8h45, amém? Para ficar melhor para os irmãos. Eu vou orar pelo dizimista, pelo ofertante. Você que vai dizimar, ofertar, pega aí na sua mão. A gente... Exatamente. Amém. Vou orar também, irmãos, pelo encerramento da campanha de oração. Eu estava me esquecendo. A gente orou de segunda até sábado. E hoje nós vamos orar entregando as nossas orações diante de Deus. A Bíblia diz, isso não é heresia não, isso está na Bíblia, que vem um anjo e recolhe as nossas orações. Amém? Inclusive ele não recolhe só a oração não, também recolhe as lágrimas. Por isso eu te digo, quando você não consegue orar, você só chora, pode chorar, que Deus também recolhe as tuas lágrimas, e todas são assistidas diante de Deus. Amém? Nós vamos orar encerrando, mas primeiro eu quero orar por aqueles que vão ofertar, dizimar. A oração pelo dizimista, pelo ofertante, não é só agora, a gente ora constantemente. Amém? Constantemente. A gente ora com o envelope que você oferta. Pastor, às vezes não está o nome, mas a gente ora representando a pessoa que ofertou. Amém? Para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo agora o ofertante, o dizimista. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido a necessidade da tua igreja. E eu peço, Senhor, que como retribuição, o Senhor abençoe aqueles que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus propósitos com esse ministério. Derrama a unção do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor cancela o devorador. E eu te peço, faça isso.
Repreende, Senhor, aonde o dinheiro está, Pai, fugindo dos teus filhos, aonde o dinheiro está escapando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aonde, Senhor, as coisas estão indo sem os teus filhos perceberem, dá entendimento, revelação, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar as mãos aos céus, vamos agradecer a Deus pelo tempo de oração. Nós ficamos de segunda, como eu disse, até hoje, em oração, pela igreja, por você, amém? Pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pela nossa nação, amém? Eu disse que quem tivesse testemunho, mas como o horário avançou, então quem tiver testemunho, me procure domingo que vem para a gente contar, amém? Eu sei que a pastora tem um testemunho, resposta no meio da semana de oração, a pastora recebeu uma resposta. Eu vou falar, só resumindo, para acrescentar fé no teu coração. Baixa um pouco a tua mão, para você não ficar aí com a mão lá em cima. Ela estava querendo um aumento salarial, e ela colocou isso diante de Deus na oração. Ela não recebeu o aumento, mas recebeu um convite para ela ir até onde a pessoa que aumenta estava. E ela preocupada, eu fui com ela, ela falou assim: está me chamando, não sei o que ela quer. Será que quer falar alguma coisa do meu serviço? E a pessoa chamou ela e disse assim: olha, a gente reconhece o seu trabalho, e eu digo que eu vou empenhar a minha força para melhorar o teu salário. Ela falou assim: não é um aumento não, é melhorar, como é que fala a palavra? Substancialmente. Então é algo que vai mudar, amém? É claro que eu vou orar por isso também, porque me abençoa, né? Glória a Deus. Então Deus já está fazendo, e eu não tenho dúvida que agora o negócio vai, não é? Então Deus faz. Isso é para acrescentar fé ao teu coração. Ore. Eu ouço todo dia lá em casa: quem não ora e não lê a Bíblia. A Maria Clara, eu escuto uma musiquinha desse jeito: quem não ora, não lê a Bíblia, não cresce. E eu gosto de repetir. É assim: leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Todo dia Maria Clara ouve isso, que é para ela aprender que tem que ler a Bíblia, tem que fazer oração, senão não cresce. Tem que ler a Bíblia, fazer oração, senão não cresce. Amém? Pastor, você vai traumatizar. Mas quem disse que a gente não tem que traumatizar? Eu quero se traumatizar muito a Maria Clara. Quero que ela seja traumatizada pelo Espírito Santo, que quando ela for para o mundo, ela não consiga: eu estou traumatizada, eu não consigo ficar sem o Espírito Santo. Negócio de filosofia aí que não pode traumatizar. Tem que traumatizar, trauma, cicatriza o teu filho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, recebe no teu altar as nossas orações. Pai, que chegue, Senhor, como um aroma suave às tuas narinas, Pai. Tudo aquilo que foi colocado nesses dias, Senhor, nesses 7 dias, que o Senhor receba agora, Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, que um desatar no reino do Espírito agora, um desatar no reino do Espírito, Senhor. Eu creio, Senhor, que assim como Daniel, o Senhor dá ordem neste momento, Senhor, para mandar anjos, Senhor, anjos, Pai, para cumprir o propósito dessa oração. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio que aquilo que o Senhor fará, Deus, em nome de Jesus, derrama a tua unção, a tua graça, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela palavra, obrigado, Senhor, pelo momento que estivemos aqui, Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, e por aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe. Você que for trazer o dízimo, oferta, coloque aqui no gasofilácio. O irmão Gabriel vai estar te ungindo. Cumprimente o irmão, a irmã, com a paz do Senhor.